Eu já começo. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião do Grupo de Estudos Schmittianos. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos debater o quarto capítulo do livro Teologia Política de Carl Schmitt. Livro esse que, nesse ano, completa 100 anos de sua publicação. Eu gostaria de tecer algumas observações a respeito desse capítulo, sem a intenção de apresentar um resumo ou apresentar uma análise minha, né? Somente algumas observações, tá? Antes de adentrarmos para os debates propriamente dito, né? Então eu vou pedir licença para que eu possa ler um pequeno texto que eu elaborei aqui, às pressas, até peço escusas por isso, né? Para que eu não me perca também nas minhas observações, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui e talvez fazer algumas observações durante a minha leitura, né? Bom, neste último capítulo, observamos que o autor procura destacar que aqueles a quem ele os denomina de filósofos de Estado católico, ou seja, de Maistre, Bonald e Donoso Cortés, aqui eu estou falando de forma brasileirada, tá? Me perdoe. Possuíam uma consciência de que a época em que viviam necessitava de uma decisão. E o conceito desta, ou seja, a decisão, passou a ocupar o centro de seus pensamentos. Carl Schmitt também observa que na Alemanha estes filósofos foram, e ainda eram na época de Schmitt, considerados como conservadores ou reacionários. Entretanto, ao se qualificar um determinado filósofo como um conservador ou um reacionário, significa que não exista diferença de significado entre essas duas qualificações, adjetivos, conservador e reacionário? Nesse ponto, o falecido jurista brasileiro José Pedro Galvão de Souza, em sua obra denominada Dicionário de Política, ao discorrer acerca do verbete conservador, observa que conservadores contra-revolucionários são, em geral, chamados de reacionários, especialmente quando se opõem aos princípios revolucionários com base em outros princípios, como foi o caso, por exemplo, de Maistre e de Bonald. Prossegue este jurista brasileiro aduzindo que o termo conservador possui um amplo espectro, citando a título de exemplo o conservador ligado a um capitalismo exacerbado, enquanto o outro está ligado a uma organização social mais próxima do individualismo. Nesse capítulo do livro Teologia Política, Carl Schmitt observa que Donoso Cortés pontuou a maldade e a crueldade humanas, bem como de Maistre demonstrou espanto com tal crueldade. Da mesma forma que Bonald demonstrou que não se ilude com o que denominou de maus instintos fundamentais dos homens. Interessante observar que na obra O Conceito do Político, especificamente no texto publicado no ano de 1932, e aqui eu adotei a edição da editora Vozes, Schmitt novamente pontua a natureza maléfica do ser humano, quando, por exemplo, salienta que as autênticas teorias políticas pressupõem o homem como mau, isto é, consideram-no como um ser dinâmico, perigoso e problemático. Alguns pensadores políticos citados por Carl Schmitt nesta obra O Conceito do Político são justamente de Maistre e Donoso Cortés. Nesta mesma obra, O Conceito do Político, Carl Schmitt afirma que o nexo das teorias políticas com dogmas teológicos a respeito do pecado se evidencia de maneira acentuada em Donoso Cortés, de Maistre e de Bonald. Rafael Gambra,
no estudo preliminar inserido na obra de Joseph de Maistre, Considerações sobre França, salienta que de Maistre foi um dos poucos pensadores verdadeiramente religiosos da época contemporânea. Para de Maistre, a fé é uma fonte de progresso e conhecimento e que é utilizada paralelamente à razão. Para de Maistre, a fé do cristão é todo um meio de ver, de coordenar e conferir vida e sentido às conclusões da razão, de forma tal que, segundo ele, nenhuma construção racional pode chegar a nos proporcionar uma ideia global e coerente do universo. No século XX, e neste lado do Oceano Atlântico, no livro Da Representação Política, José Pedro Galvão de Souza afirmou que, quando da Revolução de 1848, Donoso Cortés abandonou o liberalismo doutrinário e denunciou, nas concepções revolucionárias de Rousseau a Proudhon, a prática política de uma filosofia panteísta, isto é, imanentista, com a negação de uma ordem transcendente de fundamentação do direito e de legitimação do poder. Para este autor brasileiro, José Pedro Galvão de Souza, o imanentismo, é o pressuposto das ideologias revolucionárias de nossa época, suprimindo toda a subordinação a uma ordem transcendente. Tais ideologias atribuem um valor absoluto a categorias temporais, que são como que divinizadas. O povo, a nação, a raça, a classe, o Estado. Voltando para o texto de Carl Schmitt, objeto dessa reunião, neste capítulo que em seguida será objeto de debates, o autor observa que, tendo em vista que o radicalismo revolucionário na Revolução Proletária, ocorrida no ano de 1848, foi fortemente intenso, a intensidade da decisão também cresceu no pensamento filosófico de Estado da contra-revolução. E somente desta maneira se pode compreender o desenvolvimento do pensamento filosófico destes autores citados por Schmitt, atingindo até a proposta de ditadura apresentada por Donoso Cortés. No final deste capítulo, Schmitt destaca que precisamos acreditar realmente que o ideal da vida política não é só a discussão entre os membros do Legislativo ou do Parlamento, mas também entre todo o povo, transformando a sociedade humana em um imenso clube, em que a verdade se manifesta por si só, por meio da aclamação. O autor brasileiro falecido José Pedro Galvão de Souza cita que o totalitarismo é a hipertrofia do poder, como o anarquismo é a sua atrofia. O Estado totalitário pretende ser onipotente e representa, pois, uma divinização do poder. Segundo este jurista brasileiro, Donoso Cortés dizia que a essência do comunismo consiste na confiscação de todas as liberdades e de todas as coisas em proveito do Estado. Isso consta numa carta ao cardeal Fornari, de 1852. Bem como Donoso considerava que o grande pecado destes tempos, no caso daqueles tempos do século XIX, está no intento vão por parte das sociedades civis de formar para seu uso próprio
um novo código de verdades políticas e de princípios sociais, organizando as coisas por meio de concepções puramente humanas e com absoluta abstração das concepções divinas. Essa passagem consta na carta ao diretor da Revue des Mondes. Daí, conclui Donoso, um poder sem limites e a volta à idolatria da própria excelência, a mais perigosa de todas, por ser satânica. De acordo com o pensamento de José Pedro Galvão de Souza, tais concepções meramente humanas caracterizam o naturalismo político dos nossos dias, que, a partir da Renascença, vem afastando progressivamente os homens e as sociedades dos princípios do direito natural e do direito cristão. O totalitarismo atribui um valor absoluto ao poder do Estado, tal como o fizera o liberalismo com a liberdade, ou o poder do indivíduo. Por fim, peço a permissão para destacar algumas observações a respeito do princípio da conservação. José Pedro Galvão de Souza, nessa obra Dicionário de Política, destaca que esse princípio é saudável na medida em que preserva tudo quanto está conforme ao ser do homem e à natureza das coisas, as primeiras normas de moralidade dos atos humanos, a reta ordenação da vida social, a identidade histórica dos agrupamentos nacionais e regionais, a valorização das características típicas de cada povo. Essa conservação dá segurança às impulsões do dinamismo da vida, por resguardar-lhes as realidades básicas, conservar, renovando e renovar, conservando, conforme expressão de Michele Federico Schiacca, caracteriza essa dinamicidade vital de que decorre a incorporação do novo ao existente, sem destruir neste, ou seja, no existente, o que é fundamental à vida e à dignidade do viver, num processo contínuo de enriquecimento e aperfeiçoamento que leva ao progresso. Por fim, afirma José Pedro, não eu, dado que o tempo não é dimensão de valor, constitui simplismo considerar o progresso em função do novo pelo novo, do mudar por mudar, que consagra a revolução por revolução, pela revolução, um vir a ser que nunca será. Registra a história que esse delírio revolucionário antecede quase sempre a dominação do totalitarismo. Encerro estas observações com uma frase em espanhol escrita por Carl Schmitt no bojo de uma carta enviada para Francisco Javier Conde em 14 de junho de 1954. Pienso, luego tengo enemigos. Tengo enemigos, luego existo. Agradeço a atenção de todos e agora vamos aos debates. Quem se propõe a comentar? Paulo, parabenizá-lo, né, pela fala, muito interessante, trouxe bastante coisa para a gente aí. Bom, de fato, esse capítulo tem muita coisa, né? Eu só tô, enquanto o pessoal vai se organizando aí com as questões ou colocações e tal, só fazer um comentáriozinho breve, né?
esse texto é tão importante que o Schmitt publica ele separadamente, né? Então, mais dessas ocorrências que o Schmitt faz isso, né? Ele tem vários textos durante a década de 20, ali, parte de 30, que ele publica no interior de uma obra, e quando é muito importante para ele, no modo como eu leio esses textos, né? Depois ele vai lá e republica como um texto de circulação ou de intervenção, né? E esse é um deles, né? Na verdade, ele já tinha publicado, né? E aí ele incorpora depois a teologia política, né? Sob esse título maior, né? E depois republica, acho que na década de 40, ele republica de novo esse capítulo, né? Como que... E aí, Paulo, é curioso, o professor Roberto organizou um livro, deixa eu ver se eu encontro, está por aqui. Esse mais recente, né? Esse Carl Schmitt. Não sei se vocês vão conseguir ver a capa certinho, né? E tem um texto aqui de um que era amigo do Schmitt, o Caião sabe disso, a gente conversa sempre, né? O Günter Meschke. E ele brinca, ele faz tem um texto dele, deixa eu ver se eu encontro. O título é o seguinte: Entre o inimigo e o anjo da guarda, a relação de Carl Schmitt com Thomas Hobbes e Juan Donoso Cortés. E ele começa falando o seguinte: olha, teve uma ocorrência que o Schmitt virou para mim e disse assim: ontem eu sonhei com o meu amigo Thomas Hobbes. Aí o Günter Meschke fala assim, que na hora se espantou, né? Porque o Schmitt disse que no sonho conversou com ele e tal, né? Aí esse amigo do Schmitt, que é o Günter Meschke, vai dizer, bem, de fato, Hobbes poderia ser um amigo do Schmitt, mas o anjo da guarda do Donoso Cortés, né? E aí ele usa a imagem para se referir ao Schmitt, que para mim é muito, muito boa, que é no modo como eu e alguns de nós do grupo tenta ler o Schmitt, né, nessa chave de como que esses contra-revolucionários estão influenciando a obra do Schmitt, né? E ele usa a imagem o Donoso do século XX, né? Então, então você veja, é claro que o Schmitt vai ter um modo de operar que é um pouco distinto do Donoso Cortés, mas, digamos assim, há um pano de fundo ali que seria donosiano, né? Muito mais do que os outros dois que você comentou, né? Esse capítulo, o Maitre e o Bonal, né? Bom, mas aí o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma coisa assim, só tomar Eu a até palavra. gostaria, viu, Felipe? Assim, Opa! se me permite aqui, só fazer uma breve justificação da minha linha aqui que eu adotei, né, nessa pequena... não vou chamar de apresentação, tá? Foi só umas observações. Eu procurei pesquisar acerca de um escritor brasileiro contra-revolucionário. E eu me deparei com o falecido professor José Pedro Galvão de Souza, que faleceu em 1992 e foi um professor da PUC de São Paulo, inclusive participou da própria fundação da PUC, ao lado de André Franco Montoro, que também é um jurista, que posteriormente se tornou até governador do estado de São Paulo. E a minha intenção foi trazer um pouco a perspectiva de um contra-revolucionário brasileiro, né? Alguém que abraça os princípios, né, que estão lá em Donoso, que estão lá em De Maistre, né, e que estão em Schmitt também, né? Inclusive, José Pedro, quando ele comenta, na passagem no livro, me perdoe que agora esqueci, só um segundinho, ele fala a introdução, acho que é a introdução à teoria do Estado, que é uma coletânea de textos, na verdade, não é um texto tão didático assim, né? Tem um didatismo, mas não é um texto sistemático. Ele destaca que na Alemanha há um estudo muito profundo a respeito de Donoso Cortés, uma pesquisa profunda, e um dos pesquisadores, um dos estudiosos é Carl Schmitt, né? E interessante isso, né? Ou seja, as ideias do século XIX, desses autores reacionários, né? Como elas
foram resgatadas no início do século XX na Alemanha, e, de uma certa maneira, se tentou aqui no Brasil, né? Mas não teve a repercussão como teve na Alemanha, né? Com textos magistrais de Carl Schmitt, né? Então foi essa a minha intenção, trazer um pouquinho para reflexão, né? Colocar um pouquinho de pimenta, né? Aqui, não deixar só numa situação de esclarecimento, uma crítica ao texto de Carl Schmitt, mas não, colocar a perspectiva de um autor contra-revolucionário brasileiro, né? O que ele pensa, o que ele vê, né? De erro, né? Desde lá a Renascença. E eu espero que isso possa despertar um pouco o debate, né? O aprofundamento e a discussão, né? Eu acredito que hoje a palavra da moda é direita e esquerda, principalmente muitas pessoas batem no peito e se dizem conservadores e sequer sabem o que significa esse termo, conservador, né? E por isso que eu preferi seguir essa linha, né? Um pouquinho mais polêmica. Eu até peço desculpas de estar me estendendo, tá China, bom, muito gente? Vamos bom. lá, vamos lá. Não, Eu só queria justificar, tem porque você não pensa um... assim, o cara está viajando, né? Na Não, maionese, não. mas é uma intenção minha. E aí até teve um ponto que você comentou, Paulo, sobre a maldade, né? Como que esses autores também, há uma, digamos assim, uma concepção antropológica por trás. O próprio Schmitt já tinha indicado isso também no conceito do político, né? Ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer, bom, é uma afirmação meio rápida, alguns comentadores vão dizer que bem, o Schmitt passa muito rápido por isso, mas ele vai dizer, bem, como que toda concepção, toda a filosofia que se dedica a pensar o Estado vai pressupor alguma concepção antropológica também, né? Mas tem uma passagem, ali na página 124, no último parágrafo, que meio que dá o tom, isso que o Paulo ressaltou para a gente também nessa questão, né? Então, eu só vou ler para a gente aqui, ó, rapidamente, só esse parágrafo, aí a gente já... Naturalmente, aí ele estava comentando sobre Donoso Cortês, né? O que ele diz sobre a maldade natural e a crueldade dos homens é mais terrível do que tudo que jamais uma filosofia de Estado absolutista apresentou para justificar um regime de força. Demétrio também se assustou com a maldade, na página 124, na minha edição, né? Que eu não tenho essa edição, até, Paulo, se você tiver ela completa, Qual? você mandou para a gente os 2 capítulos, mas eu não sei se você tem acho que você Eu, mandou para a eu, gente. eu mandei 2 traduções. Sim, Eu sim. tenho, eu tenho completa. Inclusive, eu só usei a tradução de 1996, né, que é aquela primeira, né, inicial, lá Sim. mas tem a de 2006, tá? Que é Isso, da editora essa Del versão Rey. aí, essa edição eu não tenho. Se eu Então, conseguir um PDFzinho lá, mas eu envio para vocês. isso, beleza, obrigado. É, apesar que, por preferência pessoal, aquela de A mais antiga, 96 me né? acho mais, não sei, mas preferência. Eu só quero para ver a apresentação, a ver tudo Ah, que quem sim. que está fazendo e tal. Ah, o de 2006? A Sim. apresentação foi do ex-ministro Eros Grau, ex-ministro Ah, e professor aposentado da USP. agora Foi ele que fez a apresentação. estou É. mais curioso ainda para ler. É, então, só continuando esse parágrafo ali, né? Ele vai dizer assim: ó, Deméter também se assustou com a maldade dos homens e suas afirmações sobre a natureza deles têm a força que emana de uma moral sem ilusões e das experiências psicológicas solitárias. Bonal também não se ilude sobre os maus instintos fundamentais dos homens e reconhece a incorrigível vontade do poder tão bem quanto qualquer psicologia moderna. Mas isso tudo desaparece diante dos ímpetos de Donoso. O seu desprezo pelos homens não tem limites. Aí 2 pontos: razão cega, a vontade débil, o elan ridículo das paixões carnais parecem-lhe tão deploráveis que todas as palavras de todas as línguas humanas não são suficientes para expressar toda a baixeza daquelas criaturas. Se Deus não tivesse tornado humano, o réptil pisado pelos meus pés seria menos desprezível que o homem. Aí ele cita também em espanhol, né? A estupidez das massas é para ele tão espantosa quanto a vaidade tola de seus dirigentes. Então, isso é para a gente
ver a estupidez das massas. O que o Donoso tem em mente quando ele diz isso? Bem, ele está vendo justamente esses processos revolucionários, né? E está se referindo a isso bem, isso é o pior que pode acontecer, né? Então, soberania popular, vontade popular, isso tudo é um problema. E aí a gente tem que se perguntar, bem, por que o Schmitt olha para esse sujeito aqui? Por que esse, então, ou o que significa dizer que o Schmitt é o Donoso do século XX? Né? Aí ele continua, né? Sua consciência do pecado é universal, mais terrível do que a de um puritano. Nenhum anarquista russo expressou a sua afirmação de que o homem é bom com tanta convicção elementar quando o católico espanhol ao responder: como ele sabe que é bom se Deus não lhe disse isso? A angústia desse homem, especialmente evidente nas cartas a seu amigo, o conde Raksinski, muitas vezes beira a loucura. De acordo com a sua filosofia da história, a vitória do mal é óbvia e natural, e só um milagre de Deus conseguirá afastá-lo. Passagem que o Paulo comentou com a gente, né? As imagens nas quais se objetiva sua impressão da história dos homens estão plenas de crueldade e terror. A humanidade cambaleia cega em um labirinto, cujas entradas, saída e estrutura não são conhecidas por ninguém. É a isso que chamamos de história. A humanidade é um navio que permanece à deriva com uma tripulação revoltada, ordinária, recrutada à força, que berra e dança, até que a ira de Deus jogue essa corja rebelde ao mar, para que o silêncio volte a reinar. Mas a imagem típica é outra, a batalha sangrenta decisiva que se trava atualmente entre catolicismo e o socialismo ateu. Bem, então eu acho que aqui já está dando uma dica, inclusive, do porquê que isso é importante para ele, né? E ele ainda vê, o socialismo aqui ainda está claramente do outro lado, né? E o anarquismo também, por extensão, né? E aí ele vai continuar, né? Depois logo na sequência do texto, ele vai comentar o quê? Bem, como que o Donoso vai classificar o parlamento, né? Com essa classe, ou a burguesia de modo geral, né? Mas por burguesia, em termos políticos aqui, isso, como que isso se traduz no parlamentarismo, né? E que dá, depois a gente pode ler também, mas se quiserem comentar um pouco mais sobre essa passagem, porque isso vai ser curioso, né? O Schmitt me parece que ele também, do mesmo modo que esses outros autores aqui, ele tem também uma concepção, uma antropologia, isso ele vai indicar mais para frente, só que a do Donoso, de fato, ele diz, é a mais radical. É a mais radical de todas, inclusive dos seus companheiros contra-revolucionários. Né? Bom, mas e aí? Pessoal, quando Donoso coloca que somente um milagre de Deus pode nos salvar, eu acredito que... bom, essa é a minha percepção, tá? Aí que Carl Schmitt, é um dos elementos que Carl Schmitt buscou para fundamentar o estado de exceção. O que é o estado de exceção? É esse momento em que, de um milagre mesmo, para você poder colocar ordem na casa, né, do caos. E Donoso caminhou para essa ditadura da proposta dele. É uma percepção, e ainda estou, né, tentando compreender, né, mas se vocês quiserem falar alguma coisa disso para mim, o que vocês perceberam quando Donoso fala um milagre de Deus, né? Somente um milagre pode nos salvar. O mundo está indo para... A sociedade está indo, né, para o inferno, está terrível, e um milagre pode nos salvar. E esse milagre, né? Qual que é esse milagre, né? Não é uma linguagem tão assim direta, mas é algo que, a meu ver, se conecta com a proposta dele de ditadura. A ditadura é o milagre, né? É a intervenção. Quer dizer, é uma percepção, né? Ainda está em construção, né? Ainda preciso de muita leitura a respeito disso. Paulo, Diga. para essa sua percepção
que não vai estar eu acho que ela está no caminho. Claro, a gente tem que lembrar sempre que tem leituras diferentes, né? Aqui eu estou dizendo o caminho de alguns de nós aqui no grupo, né, que faz essa leitura, que é esse capítulo aqui do 4, né, que a gente está lendo, é importante para vários de nós, né? No meu caso, especificamente, eu acho que ele é bastante revelador das apostas que o Schmitt vai fazer. Aqui, claro, acompanhando o Taubes, né? Ele não está aqui fortuitamente, né, arbitrariamente, tem opções intelectuais aqui. Eu acho que o livro que o Schmitt escreve sobre o Donoso Cortés, a interpretação europeia de Donoso Cortés, vai te ajudar nessa tua percepção, que eu acho que ela está no caminho do que ele vai apontar lá, né? E aí, uma coisa que... Primeiro, um comentário também de sugestão para você dar uma olhada, porque agora está digitalizado. Essa sua... você sabe que para mim isso também é caro, né? Seu interesse de ver o conservador brasileiro, né? O ultramontano, contra-revolucionário, chama de que quiser, brasileiro aí. Dá uma olhada. E tem uma coisa interessante para a gente fazer aqui, Paulo, que eu acho que o Vitor, que está chegando aí no grupo, está fazendo aí no trabalho de pesquisa dele, né? Então, um pouco Schmitt Donoso, mas também deve estar vendo alguma coisa Donoso no Brasil. E onde que ele vai aparecer? Tem uma professora da PUC Campinas, Gabriel lembra, a professora Ana, né? A professora Ana é uma historiadora, e ela trabalha muito com esse catolicismo do século XIX, e o jornal O Apóstolo e o jornal A Cruz, que estão sendo digitalizados aqui do Brasil, que são jornais católicos, você tem uma presença já do Donoso Cortés, inclusive de citações de textos, né, de intelectuais católicos que vão citar o Donoso Cortés diretamente. Então, na minha pesquisa agora, que eu fechei na UNB, no Francisco Campos você não consegue, e pelo menos eu não consegui identificar citações diretas desses textos, né? Mas ali você tem, né, nesses periódicos, na revista A Ordem também, né, que é ligada lá ao Estudo Dom Vital, o Alceu Amoroso Lima, o Jackson Figueiredo, eles citam o Donoso Cortés diretamente. Então, aqui tem uma via que talvez te interesse, né, de ver esse pensamento católico brasileiro mobilizando o Donoso Cortés textualmente, coisa que o Francisco Campos não está fazendo, por exemplo, né? Mobiliza o Schmitt, mas não o Campos, não o Donoso. E aí, aqui tem uma coisa que eu fiz um curso lá com o Roberto e Marília, já tem um tempo, que eu achei interessante, essa preocupação você ter de ir para o verbete do dicionário de política, né? Eu concordo contigo, o conservadorismo, e a coisa sai meio jogada, assim, né? Porque isso é uma preocupação que eu tive também, isso tem que ser no plural. Conservadorismos. E o Schmitt mostra um pouco isso nesse capítulo. O Demétrio, o Bonal e o Donoso Cortés, eles são conservadores, mas eles não são iguais. Eles estão mobilizando algumas categorias semelhantes, mas eles não estão falando a mesma coisa, né? Esquematicamente, o Demétrio e o Bonal, eles são tradicionalistas, que é uma diferença que vai ter. Tradicionalista é no sentido mais de reação que quer restaurar. No limite, eles querem colocar a monarquia de novo. O Donoso Cortés não está interessado nisso. Pelo menos na forma como eu acesso os textos dele, ele não está interessado nisso. Porque ele tem clareza de que os tempos da monarquia já foram. Você não tem que restaurar a monarquia mais. O tempo é outro. E aí, logo na saída desse capítulo, tem uma afirmação tanto polêmica, eu vou ler minha nota aqui, minha nota de leitura, é um trechinho ali logo no começo, no primeiro parágrafo, ele vai falar os românticos alemães. Primeiro ponto, né, o Schmitt está preocupado aqui em distinguir esses pensadores do romantismo alemão. Esse é o primeiro espectro do argumento dele. Esses caras não são Adam Miller, né? Tipo, esses caras não são, porque eles são lidos assim na Alemanha. Você falou no final, né, que a Alemanha tem uma pesquisa sobre o Donoso, de fato tem mesmo, né? Só que ali no meio o Schmitt está tentando esclarecer algumas coisas. Vocês estão chamando esses caras de românticos e eles não são românticos, né? Esses caras não estão pensando em ocasionalismo, eles não estão pensando em sujeito ocasional que não decide. Aí vem a afirmação polêmica do decisionismo dos três, né? Porque isso, por exemplo, em alguns comentadores espanhóis do Donoso, isso não é aceito assim. Também tem alguns comentadores que dizem, inclusive, que o Schmitt está deturpando o Donoso, que ele não seria um intelectual decisionista, né? Tipo, na chave que o Schmitt está entendendo. Então, tem alguns pontos problemáticos do argumento do Schmitt, que, bom, mas isso a gente está vendo o texto do Schmitt. Então, o primeiro ponto, ele está preocupado com essa distinção justamente, Paulo, para essa preocupação que você mostrou, de dizer assim, o conservadorismo não é um bloco homogêneo
né, tipo, de intelectuais que estão falando a mesma coisa, apontando a mesma direção. E não é isso, né? Tipo, é a mesma coisa você pensar assim, em termos de filosofia política, falar, o contratualismo, como se o Hobbes e o Rousseau estivessem falando a mesma coisa, sabe? O Locke estivesse falando a mesma coisa, eles não estão. E eu já ouvi, inclusive, né, gente da faculdade de Direito por aí falando que esses caras estão falando a mesma coisa, né? E esse cuidado é importante, né? No curso que o Roberto deu, por exemplo, sobre a teoria política do conservadorismo, ia de Burke a Schmitt, passando por esses três aqui. O Burke não está falando a mesma coisa que o Donoso Cortés. Em algum sentido, até algumas coisas se aproximam, a questão de uma certa crítica da filosofia da história do progresso, esse tipo que a gente vai comentar um pouquinho aqui mais, o horizonte deles não é igual, né? Esse ponto que você destacou é bem importante, assim, né? Então, você tem ali, no mínimo, tradicionalistas como o Bonald Demetre pensando a restauração da monarquia, e o Donoso, depois de 1848, ele, na verdade, o comecinho do trecho que eu queria, ele vai afirmar assim, que a sua filosofia de Estado, falando dos três, contra-revolucionária mais destaca é a consciência de que a época exigia uma decisão. E o que a gente tem aqui, pelo menos nesse parágrafo, para mim, né, que eu levo em consideração para tentar, que ele retoma um argumento do capítulo 3, quando ele está justificando a própria teologia política, né, que é uma certa consciência do espírito do tempo. Que, no mínimo, esses três autores, uma linha de aproximação deles, é que eles têm alguma consciência do tempo deles, do que eles têm que fazer no tempo deles. E aí, por isso, o Schmitt vai afunilar os três na questão. Eles têm consciência de que o tempo exige uma decisão. É o primeiro ponto. Assim, né? Isso, como eu disse, pode pôr na nota de rodapé com as ressalvas, porque, pelo menos do ponto de vista do Donoso Cortés, também do Demetre, né? Tipo, alguns comentadores vão dizer que não é bem assim, né? Que não é tão simples assim, por exemplo, afirmar os três como decisionistas. Mas talvez o ponto para o Schmitt, né, seja mais essa questão de apontar, eles têm consciência do que o tempo é problemático. O 19 que eles estão observando é o momento em que o inimigo apareceu, né? E que é o que ele quer, em última instância, ver em Weimar, né? O que ele está querendo ver ali dentro desse período, né? Que quem é, de fato, como que a institucionalidade pode reagir, quem é que está, né, no jogo político ali, com o discurso revolucionário, um pouco esse ponto. E aí, uma coisa que até eu afirmei no trabalho, né, que era por que então ele dedica mais textos ao Donoso Cortés? Essa é uma chave que eu acho que a sua percepção está no caminho. Porque o Donoso Cortés vai dizer, não é tempo de monarquia, mas é tempo de ditadura. Você não tem que restaurar a monarquia. Pós 1848, e isso é interessante, porque nesses textos sobre o Donoso, ele vai dizer, o próprio liberalismo político mudou de lado, ele pulou a trincheira. Ele não é mais o portador do discurso revolucionário, ele virou conservador. Então, esse discurso da ditadura, ele serve também em alguma medida. Então, aqui é uma coisa bem interessante, assim, né, desse movimento do argumento dele. Então, essa distinção entre o romantismo alemão é bem clara, mas esses filósofos católicos, eles não são românticos, justamente porque eles tomam posição, eles decidem, né? Os românticos alemães, né? Novalis, Adam Miller, eles não estão preocupados com isso, não estão decidindo nada, né? São liberais no limite para o Schmitt, que não estão neutros ali, estão neutralizando o discurso político. Esses aqui não, eles estão tomando lado, eles estão tomando partido. Então, esse movimento que você fez, assim, Paulo, eu acho que é bem interessante, assim, essa preocupação em trabalhar a imagem conceitual histórica do conservadorismo. Não é um bloco monolítico de pensamento, né? E tem uma dificuldade, inclusive, porque geralmente esses caras nem organizam os trabalhos deles. O Donoso Cortés escreve muito em jornal, em polêmica com outros intelectuais, cartas que nem você mostrou aí que ele manda para interlocutores e tal. É meio que o franciscano faz a mesma coisa aqui no Brasil. Não é um cara que está sistematizando academicamente o pensamento dele, né? Esse tipo de coisa. Não está preocupado com isso. O homem de ação, foi diplomata, foi jornalista, não sei na onde. Então, assim, está escrevendo ali nessa coisa da consciência do tempo. E aí, eu não sei, Felipe, eu fiquei me lembrando aqui da intervenção que o professor Oswaldo fez na minha banca, né? Que é essa noção da consciência do tempo e esse reportar para a antropologia filosófica negativa
como isso ainda para o Schmitt é uma forma de debater internamente na Alemanha contra a antropologia filosófica kantiana, que é a filosofia da história do progresso. Então, recuperar o Donoso, né, aqui nesse momento é contrapor um argumento que não aposta, por exemplo, que nós progredimos moralmente. E agora, na exposição do Paulo, eu fiquei pensando, fez mais sentido ainda para mim aquela intervenção do professor Oswaldo, que é dizer o seguinte: o Kant vai dizer, bom, nós evoluímos moralmente. A hora que ele recupera esses trechos, Paulo, que o Felipe destacou, o Donoso meio que dizendo assim, e na verdade os três, mas o Donoso é o que ele cita mais, né? Dizendo assim, vocês vão apostar nessa natureza humana aí, vocês vão apostar nesses, progredir para onde? Né? Com revolução, ruptura radical, né? Tipo, pensando, os franceses reagindo a 1789, Bonal Demétre, vocês estão, primeiro ponto, quando você vai para os textos do Bonal de Demétre, tem uma questão ali que envolve o mito do pecado, a mancha adâmica na natureza humana e tal, que eu acho que o Schmitt está interessado também em contrapor esse argumento teológico, pelo menos como eu estou entendendo a sugestão do professor Oswaldo, né? A antropologia filosófica kantiana, dizendo o seguinte, e eles dizem isso textualmente, a natureza humana não é capaz de constituir nada. Ou seja, aqui, o Schmitt também como jurista, ele está se posicionando assim, falar de poder constituinte originário a partir dessa arrogância do ser humano, cujo elemento é aqui colocado em xeque, o que é que a natureza humana é capaz de constituir? Olhe para a história da humanidade e veja, é mais ou menos o que ele faz com o movimento do Donoso. Esse navio à deriva, né? Essa gritaria. A revolução seria o símbolo disso, né? Tipo, é uma gritaria que depois não constitui nada. Então ele recupera aqui, e aí a aposta do Donoso, pelo menos a forma como eu compreendo, é justamente o que o Donoso está dizendo, é tempo de ditadura porque você tem que barrar isso daí, porque não constitui nada, não é capaz de constituir nada. O argumento teológico ele entra no debate alemão com a antropologia filosófica kantiana, pelo menos como o professor Oswaldo sugeriu ali, meio que recusando, o ponto me parece aqui é esse, tipo, a humanidade, primeiro que eles não admitem nem essa noção de humanidade. Né? Tipo, o Demétre vai dizer nesse texto que você citou, das revoluções, as considerações sobre a França, aquela coisa assim, eu nunca vi o homem, nunca vi a humanidade, eu vejo o italiano, eu vejo o francês, eu vejo o alemão, ele até ironiza, lendo o Montesquieu, eu posso dizer que existe até o persa, mas eu nunca vi o homem. Você percebe aquela coisa assim, você tem que falar na identidade, né? Isso interessa muito para o Schmitt, né? Aí, talvez aqui no contexto do debate alemão, ele entra, e é uma coisa que ele não, aqui nesse capítulo, ele não está tão, acho que o professor Oswaldo nessa dica, ele deu uma chave de leitura para nós aqui, para ver o contexto que ele está entrando no debate da Alemanha. Tipo, ele está se opondo a essa antropologia filosófica kantiana, que em algum sentido é positiva, que é uma filosofia da história que progride, inclusive em progresso moral, cujo fim é a paz perpétua. Só para a gente lembrar disso. O fim dessa história na filosofia kantiana é a paz perpétua, que é, talvez para o Schmitt, a gente vai pensar isso em outros textos, talvez seria o fim da política. Se ele citou aí o final, né? Se eu penso, eu tenho inimigos. Se você tem a paz perpétua, você não tem inimigo, né? É o fim do político. Então, recuperação aqui, principalmente do Donoso, que é o mais radical, como o Felipe, e de fato, né, você vai para os textos ali dos três, você vai ver que o Donoso é o mais radical mesmo, né? Porque o Schmitt até vai dizer isso, né? Acho que para frente ele vai dizer, porque o Donoso, ou nos outros textos, agora não lembro se é aqui, ele viu 1848, ele vai dizer, a intensidade da Revolução de 1848 é maior, comparado a 1789 e outros processos que tiveram até ali. Então, o que o Donoso está vendo é muito mais radical do que foi a Revolução Francesa. E aí ele vai dizer, ó, restaurar a monarquia para isso aqui não vai segurar, não. É outra chave. Esse primeiro ponto assim, que eu queria comentar, até porque eu lembrei dessa fala do professor Oswaldo na minha banca, que eu anotei que eu vou ter que desenvolver, ele falou, né? Mais isso daí no trabalho, mas não agora, né? Mais para frente aí, quando eu voltar a isso.
Mas eu acho que eu achava interessante, porque ele está, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse movimento, dizer, ó, o romantismo alemão é o liberalismo, a gente não pode confundir, que no limite esses caras vão estar dizendo que é ocasional, que constrói alguma coisa, que progride e tal, e aqui a opção por esses três é meio que para dizer assim, ó, não é possível constituir nada com esse elemento humano, esse humano, sei lá, se a gente pode falar assim, porque os três não admitiriam isso, né? Se não fora da identidade do Estado Nacional, alguma coisa nesse sentido, assim, da soberania popular também é algo difícil aqui, né? O Donoso meio que bate em tudo, né? Ele não admite nem o direito divino dos reis e também critica a soberania popular, ele não... É curioso, assim, quando olha para o poder constituinte originário, ele acaba batendo nas duas frentes, assim, né? Então, isso interessa ao Schmitt. Fundamentalmente, porque o Schmitt não está preocupado em voltar para o período imperial da Alemanha, pelo menos da forma como eu leio aqui, não. Mas esse elemento da aposta na ditadura interessa. Claro, a gente lembrando que aqui nós estamos comprando uma briga, por exemplo, com o Alexandre Franco de Sá. Né? Tipo, é um pouco a briga que nós vamos comprar só para citar um, né? Tipo, que diria, ó, não é bem assim, vai salvar a República, né? Tipo, como ele falou aqui no seminário que ele fez com a gente, dá para perceber que ele está apontando para outro horizonte de interpretação, que não é problemático, a gente tem que ver se confirma ou não, mas aqui a gente teria bons dirigentes assim da nossa leitura, o Roberto, o professor Pedro, né, tipo, que não estão nessa chave de defensor da República, me parece. Tem uma coisa que os comentadores aqui, para falar os mais próximos aqui, que estão próximos do grupo, então, mas por aí, Paulo, e aí tem como eu acho que essa tua percepção aqui, ela está apontando para a direção que eu me parece o caminho, assim, tipo, e aí esses outros textos que ele publica, Donoso, estão naquele livro que ele reúne, né, Interpretação Europeia de Donoso Cortês, acho que você vai ver bastante coisa aí que te interessa. Mas aqui ele está apontando meio que para explicar, né, explicar sem falar muito bem por que esses três entraram aqui. Ele não diz por que ele está. Que aí o Taubes ajuda. Ele está optando intelectualmente aqui por ser nem sendo o reacionário, lato senso, né, reagindo à revolução e tal, mas aqui por ser conservador mesmo, né, tipo, que é a diferença. Os reacionários geralmente são como os tradicionalistas são chamados, né? Até um texto do Júlio Zévola que eu usei no trabalho de pesquisa, que ele lamenta, inclusive, que o Schmitt opte pelo Donoso, porque ele faz uma opção pelo conservadorismo e não pela tradição, pelo tradicionalismo, ou seja, pela restauração da monarquia. Ele lamenta. Olha, ele fez opção e tal, porque o Donoso não está interessado em restauração. Ele defendeu, né, a monarquia, Isabel II e tal, mas ele não está interessado em restauração. Porque o tempo não é esse. Acho que no primeiro parágrafo, essa questão da consciência do tempo, por mais que o decisionismo seja uma coisa discutível ali para os comentadores, né, mas essa consciência do tempo, o tempo é um tempo em que o inimigo está se apresentando com um discurso revolucionário. E o liberalismo não é ele. Acho que esse é o ponto que para mim é muito caro. Assim. O liberalismo não é o inimigo porque ele não faz discurso de revolução. Quem estava no discurso de revolução, olha lá, o Gabriel já levantou a mão. Ou vamos ouvir o discurso da revolução. Quer ver como é que ele vai chegar? Fazendo uma intervenção de Bakunin aqui, mas só para dar um ponto de vista assim, de tudo que foi falado. Gabriel, desculpa interromper. Eu acendi a fogueira já, hein? Cuidado, hein? A fogueira do Donoso, cuidado, toma cuidado que você vai falar. Então, a fogueira já está acesa, já, viu? Você e não, Proudhon. Posso entender. Desculpa, brincadeira. Só pra... Não, eu tô zoando, tô tranquilo. Brincadeiras à parte. Mas o interessante aqui é pegar a fala o final da fala do Paulo, né, da apresentação do Paulo, junto da pergunta do Felipe, e aí dá certa resposta do Caio, mas também da fala do Caio. Por quê? O que me marcou da fala do Caio inicialmente foi eles tinham a pergunta do que a natureza humana fez, assim, construiu, né? E aí vem Bakunin e falou, construiu Deus. Porque a visão do Bakunin é assim, olha, Deus foi criado pelo humano. Ele fala, até uma certa projeção das qualidades humanas foram postas em Deus.
Então, agora ele fala, o problema foi que o ser humano acabou se tornando criado, um servo de Deus, assim. E ele fala, o problema maior do que esse é, alguém se aproveitou disso. E ele fala, ninguém se aproveitou tão bem disso quanto a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ele fala, se nessa projeção humana, na criação de Deus, o ser humano acaba colocando todas as qualidades nele, então Deus é tudo. E aí ele fala, nessa passagem aqui, se me permite, no texto Antiteologismo, ele fala, Deus sendo tudo, o mundo real e o homem nada são. Deus sendo a verdade, a justiça e a vida infinita, o homem é a mentira, a iniquidade e a morte. Deus sendo o Senhor, o homem é escravo. Incapaz de encontrar por ele próprio o caminho da justiça e da verdade, então, nessa projeção de todas as qualidades sendo atribuídas a um ser divino, deve recebê-las como uma revelação vinda de cima, por intermédio dos enviados e dos eleitos da graça divina. Então, eu acho que quando o Schmitt fala, olha, o Bakunin é o teólogo do antiteológico, e ele se agarrar tanto assim a Donoso, até colocar o holofote no Donoso, é justamente aquilo que a gente estava discutindo nos bastidores, digamos assim. É esse medo do tipo, olha, se me permitem, falando bem legalmente, os caras sacaram tudo. Entendeu? Então, se o Bakunin tem já essa perspectiva, a gente precisa combater isso. E aí vem a fala do Caio, monarquia não basta. Porque se a gente viu movimentos, e depois vem Comuna de Paris, tal, daquele caos, o horizonte é esse caos, então alguma coisa mais forte tem que vir. Né? E aí aí continuando essa parte do texto só para encerrar, quem diz revelação, diz reveladores, diz profetas, diz padres, e estes, uma vez reconhecidos como os representantes da divindade sobre a terra, como os instrutores e os iniciadores da humanidade à vida eterna, recebem por isso mesmo a missão de dirigi-la, governá-la, comandá-la aqui embaixo. Todos os homens lhe devem fé e obediência absoluta. Escravos de Deus devem também sê-lo da igreja e devem fé e obediência absoluta. Deve ser da igreja e do Estado. Esta na qualidade de abençoado pela igreja. E aí a gente vai no Soberano de Schmitt, por exemplo. A gente dá uma pincelada. E aí ele fala, se Deus existe, o homem é escravo. Então, eu acho que essa leitura, o Schmitt se deparando com tudo isso, fala, se eu tenho essa perspectiva conservadora, em quem eu vou agarrar? Quem vai oferecer essa resposta, esse contra-movimento anarquista, assim, mais ferrenho, para falar, não, a gente vai garantir o Estado. Aí o Schmitt vai no Donoso, justamente pelo que ele propõe. Mas essa é uma intervenção anarquista mínima, assim, só para a gente ter o outro lado e por que talvez dar esse diagnóstico, assim, do porquê o Donoso para o Schmitt. E aí, Gabriel, rapidinho, assim, faz todo sentido no limite, quando o Schmitt diz assim, quando ele rotula o Proudhon como perto do Bakunin, quase com um moralistinha, pequeno burguês, né? Tipo, ele vai usar essas, que é apegado ao pai de família, né? Tipo, ele vai dizer, perto do Bakunin, esse cara é... Só que aí, aquilo que o Felipe falou do Gintermann, né? Ele vai atrás do anjo da guarda. Quem estava enfrentando o anarquista no século XIX, pelo menos o Proudhon, era o Donoso. E aí, né, faz sentido essa caracterização do México, né? Tipo, o Donoso do século XX. Né? Tipo, o cara tá vendo esse tipo de problema. Então, acho que é por aí mesmo. Tipo, Exatamente. Eu penso assim, pelo menos. É o diagnóstico que eu fiz. Pessoal, se me permitem, só mais uma observação. Eu levo muito em consideração a história, né? Especificamente o momento histórico em que aquele autor escreveu, né?
E esse período dos primeiros 50 anos do século XIX foram períodos turbulentos na Europa, realmente turbulentos, né? Lá, com o início da Revolução Francesa em 1789 e os caminhos que ela trilhou depois, com o surgimento, né, entre aspas, de Napoleão Bonaparte, guerras, e aí, por fim, uma revolução proletária em 1848. Realmente muito complicado, a meu ver, né? E o que me chamou a atenção é que Donoso, ele tinha segundo esse autor brasileiro aqui, né? Donoso, ele tinha uma doutrina liberal, né? E aí, em 1848, ele radicalizou, digamos assim, ele surtou, né? Ele viu que o capeta chegou mesmo, né? Desculpa a expressão, né? O capeta chegou, né, lá e estava destruindo, né? E aí ele tomou digamos assim, ele tomou uma posição radical, né? Algo assim que surpreende até, a forma como ele se refere, não é nenhum pessimismo, é algo impressionante, realmente. O Felipe, né, leu para nós, né, o texto, Schmitt coloca isso, que não havia isso antes, né, na filosofia, assim, na doutrina, alguém se referindo à natureza humana daquela maneira, né? A meu ver, isso, quer dizer, a meu ver é provisório, né? Ainda preciso confirmar, evoluir, né? Isso decorre da situação histórica, né? E aqui eu faço um link com Carl Schmitt, esse texto de Schmitt de 1922, né? 1919, a República de Weimar surgiu, né? Foi implantada. O Kaiser, se eu não estiver enganado, ele abdicou, deposto, né? Saiu. Então, toda aquela estrutura do Reich acabou, né? Estava diante de uma república, né? E essa república tinha um parlamento que parla, né? E muitos problemas que precisavam de uma decisão, de um encaminhamento, não saía. Ficava lá na discussão, porque você tinha grupos, né? E grupos que não chegavam a um acordo prático, um mínimo. Então, eu não consigo. O que eu quero dizer para vocês, afinal, que Schmitt, ele resgatou, digamos assim, esse pensamento que lá Donoso Cortés ficou indignado também com o parlamento, digamos assim. Parla, a burguesia parla e não resolve, né? E, inclusive, não enfrenta esse proletariado. Aqui eu faço uma observação. Schmitt foi esperto, hein, no texto dele, nesse capítulo, porque ele não colocou a opinião dele sobre essa revolução proletária. Ele não falou que ela foi um absurdo, por exemplo, não. Ele só falou, foi intensa. Essa revolução proletária teve uma intensidade e acarretou também uma reação intensa, no sentido da decisão. Ele não colocou a opinião dele, né? A meu ver, isso foi esperto. Mas o que eu quero colocar aqui é isso, você não consegue, às vezes você tem que, diante da situação, buscar um fundamento para propor digamos, uma nova, não vou dizer uma nova solução, porque a solução eu já tinha, né? Donoso Cortés colocou isso lá, a ditadura, né? A decisão. E Schmitt resgata isso. É nessa perspectiva que eu coloco. De um lado, a Alemanha, naquela situação, pós-Primeira Guerra, humilhada, numa situação econômica muito complicada, para dizer o mínimo, né? E isso tem efeitos, né? Tem efeitos na própria sociedade. E lá no lado oriental, você tem a União Soviética, né?
se fortalecendo de uma certa maneira. Então, é uma situação de extrema turbulência e Schmitt escreveu esse texto nesse período, nesse contexto. Da mesma forma que Donoso Cortés reagiu, a meu ver, desculpa a expressão, surtando, né, diante daquele contexto da Revolução Proletária, como é chamada, né, como veio a ser chamada, de 1848. Né? Então, eu só coloco essas observações mais para provocar vocês, para vocês se manifestarem também sobre essa questão histórica, né, esse contexto, porque até gostaria de ouvir, né, se vocês puderem também comentar, porque Schmitt não fez uma inovação, a meu ver, né? Ele fez um resgate e deu um verniz intelectual bem mais profundo, a meu ver, do que Donoso, né? Mas ele buscou algo que já tinha lá, que já tinham visto. Precisa decidir, precisa impedir. Então era isso, né? Até desculpe aí se eu já falei demais, mas eu acho que eu queria só pontuar esse aspecto que, a meu ver, é interessante também quando a gente fala disso, né? O momento, né? Legal? Vamos lá, gente? Cadê o... Olha, Gabriel, aproveita e já... Caio, Felipe, vamos lá. Uma coisa Vitor, que eu vamos achei... lá. Oi, tudo bem? Manda Bom dia, aí, Vitor, por favor. vocês. Uma coisa que eu achei, o trecho que eu acho interessante é quando ele, quando ele fala desse pessimismo do Donoso, né, que tem tudo a ver com esse contexto muito de radicalização da Revolução de 1848, das revoluções, né? E ele fala que esse pessimismo muito radical do Donoso, mais do que ainda dos antecessores, ele não encaixa muito com uma dogmática católica, né? Ele até parece que tem um abade aqui que dá um puxão de orelha nele, porque a dogmática católica não é desse pessimismo, né? Pelo menos acho que é desde o Concílio de Trento, é daquela natureza humana que tem uma capacidade de ascender e tal. Essa dogmática muito pessimista, ela é mais comum em protestantes, né? E ele fala que parece um puritanismo e tal, né? E isso vai levar, eu acho que essa antropologia muito pessimista, ela leva para uma visão mais decisionista e de ditadura mesmo, né? Em última instância, absolutista. Mas, assim, não é muito isso que você vai ver, por exemplo, o pensamento católico mais para final do século XIX, quando a gente retoma muito Tomás de Aquino, né, ali do século XX, que há muitos debates que foi coisa que eu estudei no mestrado, os debates que o Schmitt tem na Espanha, com tradicionalistas e tal, não é tanto nessa linha decisionista absolutista. Tem uma escola de direito natural, então tem toda uma ideia de tiranicídio, que isso para esses caras aqui é inadmissível, é a ordem, ponto, acabou, né? E eu não sei também que ponto que esse pensamento católico tem muito a ver com essa ebulição revolucionária, né? E tem essa coisa da ordem pela ordem, mas como é que a gente vai defender isso no mundo que, sei lá, os católicos têm que se resistir a regimes comunistas e tal, né? Então, não sei se também essa é uma coisa mera de história, uma mera mudança das ideias, ou se tem uma mudança de contexto que a doutrina católica começa a recuperar ali uma coisa mais tomista, mas aquela escola mais do tiranicídio, né? Até um certo monarcômaco católico, assim. Mas, desculpa, estou me perdendo um pouco aqui na fala, mas e o Schmitt ele fica com essa turma aqui, né? Com essa turma mais absolutista, né? E um pessimismo antropológico muito forte, que não é muito tradicional, assim, não é muito a doutrina católica desde o Concílio de Trento não é desse pessimismo antropológico, né? E aí ele fala que não, mas aqui a minha questão é que o Donoso fala não é dogmática, é polêmica. Eu estou em polêmica com os anarquistas, que tem essa visão muito, né, otimista. E o Schmitt me parece isso também, né? O Schmitt está em polêmica com os liberais, né? E eu acho que ele acaba desenvolvendo, eu acho que essa afinidade com o Donoso tem muito a ver com isso também, né? Não sei se eu consegui me expressar bem assim. Sim, as pessoas, sim, obrigado, viu? Eu penso que essa questão do pessimismo, Victor, ela
de uma certa maneira, até ela está presente até, como eu posso dizer, intuitivamente em muitas pessoas, né? Posso citar o meu exemplo, né? Desde criança eu tenho uma concepção pessimista a respeito da natureza do homem. Eu nunca vi o ser humano como alguém bom por natureza. Eu sempre o vi como alguém que precisa, no mínimo, eu pensava em evolução, né? Eu não sabia bem o que era isso, mas eu entendia que não era bom, não era bom, nunca foi bom. E aí eu fiquei até encantado quando descobri autores, né, filósofos que também pensavam assim, principalmente Thomas Hobbes, né, que não é bom, não é gente boa por natureza, né? Pode um ou outro existir aí, nascer, mas no geral não é. Então, esse assunto é muito complicado, assim, de debater, porque envolve também, muitas vezes, uma concepção pessoal, né? Da percepção da pessoa. Porque por mais que você leia a doutrina, os argumentos, você também tem uma percepção pela sua vida do que você viu, né, em indivíduos e em coletividades. E isso acaba influenciando, né? Você vê conflitos, né, guerras, ódio, que você acaba concluindo de uma certa maneira que há uma natureza ruim no ser humano, né, que o impele a isso. Desculpa por estar fazendo esse comentário, né, mas aproveitando, uma outra observação também interessante, que a Igreja Católica, né, uma vez um protestante me falou, há muitos anos atrás, que a forma de administração da Igreja Católica ela é fantástica. Ela é centralizada e isso concedeu a ela um sucesso, né, dentro da história. Essa frase dele ficou na minha mente, na minha memória, né? O que é esse sucesso, o que é essa centralização, né? Principalmente essa palavra centralização, né? E vendo agora, estudando Carl Schmitt, da questão da decisão, né? E da conexão, né, entre o catolicismo e forma política, eu começo a juntar os pedacinhos desse quebra-cabeça, né, do sucesso dentro da história por parte da Igreja Católica e a confusão, desculpa a expressão, do protestantismo, que a cada dia, nesse exato momento, uma igreja está surgindo. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui falando, uma igreja está surgindo em razão de dissidência. Olha que coisa incrível. Você não concorda e você monta a sua igreja ou vai seguir um outro líder religioso que você acredita que seja mais coerente com o que você pensa. Enquanto que na Igreja Católica há uma decisão e há uma subordinação, né? E você tira um pouco esse lado do individualismo e você passa, né, a uma percepção mais transcendente. E nesse autor aqui, que brasileiro, esse jurista que eu citei, ele fala textualmente disso, do protestantismo, como o protestantismo acarretou essa situação política que nós estamos vivendo, né? Esse individualismo, você tirar essa transcendência, como que isso gerou e acarretou consequências na Revolução Francesa de 1789 e também contribuiu para a Revolução Russa de 1917. Ele fala textualmente, é uma visão de um jurista contra-revolucionário, né? Eu não quis nem citar, porque senão eu ia viajar demais. Mas para você ver como que é complicado isso daí, e é um tema fascinante, a meu ver, viu?
É um tema fascinante, né? Esse pessimismo, depois junta com o individualismo e vai nesse caldeirão que leva a essa situação que nós estamos vivendo. E Schmitt pescou isso daí, ele pegou essa situação, né, a meu ver. Interessante que ele não cita, né, ainda não tive acesso a todos os textos de Schmitt, né, óbvio, eu comecei a estudar recentemente até, mas ele não coloca um elemento, a meu ver, muito importante, que é o dogma que foi o polêmico dogma que foi que a Igreja Católica instituiu em 1870, que é o dogma da infalibilidade do Papa. O Papa não falha. O que ele falou é uma verdade. Não se discute. É o soberano, né? É a encarnação do soberano. Acho muito interessante isso. Ele não abordou esse aspecto, porque é uma forma de você encerrar a discussão. O Papa falou. Não vamos ficar discutindo. Nós não vamos ousar questionar o Papa. Você está questionando um dogma. Isso é um Paulo. pecado. Então, eu não sei por que ele não abordou. Até agora, é a minha ignorância, me perdoe. Mas eu falei demais, viu, Vitor? Desculpa, viu? Pode continuar aí, pode me criticar à vontade. Manda bronca. Desculpa, só viajei. Nesse texto aí, ele aborda na página 123, quando ele comenta o Demétrio, para que ele está falando da decisão. Deixa eu só ver se eu estou com a minha nota aqui, deixa eu ver se eu acho no texto aqui para não falar besteira. Se eu não anotei errado, né? Aqui achei. Era 122, na verdade, 122. Eu vou ler o parágrafo inteiro. Demétrio fala com entusiasmo especial da soberania, que para ele significa essencialmente decisão. Ele está lá naquele movimento que a gente falou, que você colocou, né? De caracterização dos três como decisionistas. As polêmicas a gente pode deixar um pouquinho de lado, sabendo que elas existem, né? Sobre essa caracterização e tal. Aqui, ó, o valor do Estado consiste em apresentar uma decisão. E o valor da igreja em ser uma decisão definitiva e inapelável. Então, ele está mobilizando o dogma da infalibilidade aqui, pela via do Demétrio. Ele está falando, existe isso aqui. Esse é o valor, né? A infalibilidade é, para ele, a essência da decisão inapelável. E a infalibilidade da ordem espiritual possui a mesma essência da soberania na ordem do Estado, que foi o que o Victor falou. A ordem pela ordem, que esses caras querem a ordem e ponto, que a ordem é algo que você não tem como apelar. A ordem é o que vai te salvar em alguma medida. A gente volta na tua questão ainda, Paulo, da questão do milagre. Ela vai aparecer mais para frente, mas está conectada com isso aqui, né? Ambas as palavras, infalibilidade e soberania, são sinônimos perfeitos. Ele cita o Demétrio no do Papa, que é o outro livro do Demétrio. Você citou as considerações sobre a França. Esse é o livro do Demétrio sobre o Papa. Toda soberania age como se fosse infalível. Todo governo é absoluto. Uma afirmação que até um anarquista poderia ter feito, mesmo com um propósito bem diferente, com essas mesmas palavras. Por que ele vai dizer? Porque aqui a polêmica esse parágrafo é interessante, Paulo, esse ponto final que você destacou, de a gente achar essa passagem, que vai voltar para a questão da antropologia, que vê, da antropologia filosófica. A antítese mais clara, já surgida em toda a história dessa ideia política, está contida nessa afirmação. Todas as doutrinas anarquistas, de Babeuf até Bakunin, Kropotkin ao Otto Gross, giram em torno de um axioma, ou seja, teria um valor incontestável, um dogma. O povo é bom e o magistrado é corruptível. Por seu lado, Demétrio, justamente ao contrário, define a autoridade civil como boa quando ela é estabelecida. Todo governo é bom quando é estabelecido. O motivo que, para a simples existência de uma autoridade civil, há necessidade de uma decisão. E esta, por seu lado, é valiosa como tal, porque justamente nas coisas mais relevantes é mais importante que as decisões sejam tomadas do que a maneira como elas são tomadas. Então, aqui, Paulo, esse ponto final, a gente encontrar essa passagem, bem para ver como é que que está a polêmica aqui, né, recupera essa noção da antropologia filosófica negativa, esse olhar, né, que o Victor estava colocando aqui também, de maneira especial com essa questão que o protestantismo que você está colocando aqui, né? Eu fiquei pensando aqui no que vocês disseram, né? Eu me lembro que o Donoso, até o ensaio sobre o catolicismo, o liberalismo e o socialismo, ele foi julgado pelo Papa.
alguns católicos denunciaram Donoso Cortés porque ele não era um dogmático. E ele, meio que uma das respostas dele, vai dizer assim, mas eu sou um leigo, né? Tipo, no limite, vocês estão me tratando como religioso e eu sou um leigo, né? Tipo, eu estou aqui fazendo a minha leitura e tal, e o Papa não responsabilizou ele, né? Tipo, o livro dele não foi condenado. Então, essa é uma questão importante, né? O Vitor lembrou bem, tem essa polêmica com como é que a igreja está se posicionando oficialmente, institucionalmente, né? Mas ele está recuperando, se a gente quiser, não sei se está correta a caracterização, o pensamento católico mais radical mesmo, né? Porque a consciência que ele está tomando do tempo é que o tempo, ele vai tomar, esses caras também me parece pelo seguinte, a batalha final e sangrenta contra o anticristo está se apresentando. E aí, Vitor, me parece que o Tomás de Aquino não ajuda muito, não. O negócio aqui é que esses caras, entendeu? Porque esses caras viram o problema eles viram o demônio de frente, como eles caracterizaram, vamos dizer, como o Paulo falou, né? Aí tem o processo, Paulo, legal também de pensar como é que todos eles, e pensar, Donoso, Demétrio, Bonal, os três são juristas também. Né? Os três são juristas. E como é que todos eles estão satanizando, em alguma medida, a revolução? Né? Aqui é a imagem mesmo do poder constituinte originário, né? Com essa questão da antropologia, do pessimismo, né? Essa contraposição aqui do parágrafo, né? Meio que os anarquistas apostam nessa bondade natural e esses caras estão dizendo, ó, no meio desse jogo todo, aquela advertência do professor Oswaldo é importante. De Hobbes a Rousseau, você está falando a mesma coisa, você está disputando a mesma coisa desde a Revolução Francesa. O Hobbes vendo as guerras de religião na Inglaterra no século XVII, claro, o cuidado, o Hobbes não afirma a maldade natural, certo? Ele vai dizer, ó, a natureza humana, ela tem as possibilidades dela, né? As paixões podem ser levadas para o bem ou para o mal. Dado uma determinada circunstância que ele descreve lá no Leviatã, que é o estado de natureza, se não houver uma autoridade, ou como ele chama, um poder comum que nos coloque sobre a ordem, sob controle, nós vamos nos matar uns aos outros. A guerra é o horizonte, e justamente esses caras estão vendo. A revolução é a guerra civil, né? Então eles estão vendo e qual é o horizonte da Revolução Francesa? O Rousseau. O homem nasce, né, segundo discurso de João, né? A natureza humana é boa, no contrato social também, ela vai ser corrompida na medida em que a propriedade aparece, que passa para a sociedade civil, né? Bem grotescamente aqui para a gente ganhar tempo. Seriam, meio que a gente pode pensar lá no debate dos contratualistas, o Rousseau contra Hobbes, né? Tipo, eles estão projetando aqui, e o Kant vai vir na chave da leitura do Rousseau, né? A ideia do progresso moral, a ideia da autolegislação rousseauista é como Kant entende a autonomia, a liberdade que vai, inclusive a liberdade moral que vai progredir. Contra esse, vamos assim, Paulo, esse universo todo aqui que ele recupera esses caras para dizer assim, não, peraí, eu tenho que, em alguma medida, acho que a chave do professor Oswaldo Felipe foi de novo, né, cirúrgica, né, a lente para a gente ler. Esse debate está na Alemanha, o Schmitt tem que se posicionar e ele vai recuperar, que nem você falou, né, o Victor também. Esses caras, porque ele precisa do argumento radicalizado. E aí o Tomás de Aquino não serve. Ali na Espanha, Vitor, não sei, tem um colega que estudou no mestrado, colega não, um amigo querido, né, o Alan, no mestrado, debate sobre direito natural e direito positivo, Kelsen, com Javier Hervada, na Espanha, né, que já é bem mais contemporâneo. Né? Então, eu fiquei pensando nisso que vocês estavam falando, né? Primeiro ponto, para recuperar uma coisa que o professor Paulo Arantes falou na banca do Felipe, né? Esses conservadores, eles têm certeza de uma coisa, a história não está do lado deles. Beleza? Aqui, eles têm certeza que a história não está do lado deles. Então, e ao contrário, né? Quando Kant aposta na filosofia da história do progresso, a história está do nosso lado. Isso aí pode ser até... Por que ele enfrenta o marxismo lá na situação espiritual? Porque o hegelianismo via marxista, ele também se coloca no achado da dialética que a história está do lado. Que é simples, é historicamente inevitável que a revolução aparecerá, né? Tipo, que a coisa vai se mudar. Esses caras não estão nessa chave. A história não está do nosso lado, porque a hora que a gente olha para trás, olha o que essa história produziu. Que progresso que é esse aí? É sangue, é morte, é corrupção, porque não tem ordem, precisa da ordem, precisa da autoridade, aí, Paulo, o ponto da igreja, né? A função da autoridade, né? E para não me alongar muito. E aí entra a questão que você colocou lá do milagre.
Porque se você tem essa imagem transcendente, essa representação transcendente, que o Schmitt não tem uma carne ali, você precisa da função. Ele não é um cara que vai defender o nome de um papa, ele vai defender a estrutura, né? É justamente um ponto de decisão que pode romper a ordem para salvá-la, que é o que Deus faz. Você tem uma ordem, o Donoso coloca isso lá no ensaio. Você tem uma ordem estabelecida e no discurso da ditadura também, quando o termômetro da religiosidade baixa demais, o termômetro político sobe, o argumento do termômetro, né, e sobe o do político, a ordem vai se perder. É o momento mesmo que Deus encaminha o enviado do céu. Ele rompe essa ordem para salvar a ordem. É aquele argumento paradoxal, né? Para reestabelecer. E aí o Schmitt parece que pode fazer uma leitura mais sistêmica dele aqui, né? Conexões e tal. É uma possibilidade dele levar adiante o conceito de ditadura soberana, ou seja, a ditadura soberana ela instaura uma ordem, né? E a comissária preserva, né? Desde que ela seja interessante. Então, cara, eu acho que, Paulo, você coloca bem assim, ele não se posicionou assim, né? É isso, tem que ser, mas aqui nesse argumento da infalibilidade, ele está presente na hora que ele está... É aquela velha raposa, né? Schmittão. Ele está explicando o Demétre e já dizendo, ó, o bom é que tem isso aqui, essa decisão não falha, né? O que é curioso, Gabriel, desculpa, eu estou me alongando, você tinha levantado a mão primeiro, é porque eu já tinha achado a passagem que o Paulo falou aqui. Como é que a gente fica com o Rousseau? Eu só estou jogando para a gente pensar aqui, porque a vontade geral não erra. Essa era uma provocação que eu fazia para o meu querido amigo professor Monteagudo. Schmitt fala do Rousseau em outros textos. O legislador não legisla contra si mesmo. Se há uma infalibilidade ali do ponto de vista do discurso tradicionalista da monarquia, também há uma imagem da soberania popular que não vai se colocar contra ela mesma. O legislador rousseauista não legisla contra ele mesmo. A vontade geral não falha. Por isso que ela coaja você a ser livre, inclusive. Você não pode querer ser escravo, né? Tipo, o Gabriel colocou como os anarquistas estão lendo, né? Então, isso aqui é bem, assim, para quem gosta de Rousseau, quiser ter um tema aí de disputa aqui nesse debate, acho que é legal, assim, tipo, esse choque no Schmitt, como é que ele responderia, por exemplo, a um sujeito mais próximo do constitucionalismo moderno ali, lendo Rousseau, né? Essa infalibilidade não é só do Papa ou do monarca na sua representação, né? O legislador parlamentar, é claro, na situação espiritual ele vai mostrar como é que tem as próprias deficiências do liberalismo, que o Paulo destacou também, que não decide e tal, que tem as corrupções lá do parlamento, mas um rousseauista, esse debate eu tinha lá com o Monteagudo, é interessante, é difícil de você falar, ele vai começar a explicar, né? Ó, isso aqui, o Rousseau é assim, mas é um ponto interessante. Mas aí, Paulo, marca aí que na 122 tem essa questão da infalibilidade aí para os seus interesses aí de pesquisa, né? Para você ter ela próxima aí já. O Gabriel, desculpa. Caio, me permite uma parte aqui. Claro. Eu achei assim, essa passagem que o Schmitt escreveu aqui bem esperta, né? Mais uma vez. Ele fala da infalibilidade da ordem espiritual, né? De uma certa maneira da igreja, né? O valor da igreja, o valor esse valor da igreja em razão de uma decisão inapelável, né? Que ela pode proferir, né? Mas espertamente ele não falou do Papa em si, né? Que isso será objeto de um dogma em 1870, depois de Maistre, né? Schmitt pega esse argumento de Maistre. Schmitt, a meu ver aqui, ele foi muito esperto porque num ambiente acadêmico majoritariamente protestante, você vir colocar dogma de infalibilidade de Papa é chamar para briga mesmo, né? É chamar para briga e briga para valer, que vai prejudicar até a carreira dele como professor. Então, eu achei muito interessante. E eu agradeço mesmo você ter me chamado a atenção, né? Porque
essa questão, para mim, deveria ter sido mais aprofundada por ele, né, de uma certa maneira, né? Mas ele falou aqui, né, essa infalibilidade com a soberania, e vem a casar, né? A igreja buscou isso, ela, né? Ela, eu não sei agora os objetivos, não tenho um conhecimento aprofundado teológico a respeito disso, nem histórico, das razões que fundamentaram esse dogma da infalibilidade papal. E ele só veio ser estabelecido em 1870. É impressionante. Durante toda a Idade Média, com o poder imenso do Papa, Renascença, modernidade, e vem agora na Idade agora contemporânea, jogar isso, tem motivo, tem razão, tem fundamento, tem objetivo. Mas, e vale a pena, viu? Vale a pena, eu vou pesquisar melhor isso daí, viu? Te agradeço. Tem até um texto, Paulo, eu vou pegar aqui, depois eu te passo certinho, que na internet é facinho de achar, que é bastante interessante, porque é um texto do professor Rudolf von Zinner, né? Que é daqui da PUC Paraná, e da PUC Paraná Curitiba, né? Da teologia, da ciência da religião, o Gabriel conhece, aí o pessoal de Campinas está bem próximo do Rudolf, né? Que ele vai falar sobre o catolicismo na Alemanha, e ele é protestante, o Rudolf, né? É um teólogo protestante e tal, né? E eu usei até no trabalho de pesquisa, que é bem legal que o Rudolf faz, esse ponto que você falou, por exemplo, da questão acadêmica para o Schmitt, eu concordo contigo, e não é só acadêmica não, Paulo. O risco ali também é político. Afirmar de cara esse elemento da dogmática católica, né? Me parece. Porque o que é a Igreja Católica na Alemanha, no período que o Schmitt está escrevendo, que você está preocupado com o contexto? Né? Tipo, ele afirmar o Papa, me parece que ele não é um papista, ele não está interessado nisso, nos nomes dos papas. Ele está interessado em salvar a igreja, a estrutura, ou como ele chama, a máquina burocrática celibatária. É esse cujos seus funcionários sequer constituem família porque eles estão dispostos a morrer em nome de Deus. É isso que interessa para o Schmitt, né? Tipo, a autoridade e tal. E me parece, né? Me parece. E o Rudolf, ele mostra um pouco esse cenário da Alemanha aí, do fim do século XIX, início do século XX, e como é que a Igreja Católica está se posicionando ali. Tem um momento ali que o padre é um funcionário do Estado, né? Tipo, era a forte presença do catolicismo. Depois isso vai ficando no limite ali da República de Weimar, o Partido Católico de Centro começar a virar alvo, não só o liberalismo. O Rosenberg, por exemplo, no mito do século XX, vai dizer que o inimigo é o comunismo marxista e o catolicismo romano, com todas as letras. Né? Tipo, e o Schmitt pagou um preço por isso aí. Mesmo sendo esperto, como você está dizendo, os SS sempre viram ele como um intelectual católico. Né? Tipo, um sujeito que nunca foi um nazi, como diz o Argemiro, nunca foi um nazi de carteirinha, né? Genuíno e tal, né? De sangue mesmo. Era um cara que criticou, inclusive, o Partido Nazista em alguns momentos, né? Então, tem essa coisa a esperteza dele depois foi lida como oportunismo. E ele pagou um preço, mesmo tomando esses cuidados que você está dizendo, que eu concordo aqui no texto, de não ficar defendendo ferrenhamente o nome do Papa e tal, mas sutilmente ele está recuperando, né, essa perspectiva. Me parece que nesse parágrafo. Mas esse ponto é interessantíssimo mesmo, tem razão. Ô, Gabriel, desculpa. Que isso, gente, não precisa pedir desculpa por intervenções super importantes aí, falas super importantes também. Não, eu achei muito interessante a fala do Vitor, do tipo, desse questionamento, pô, mas esse pessimismo, essa resposta mais intensa, assim, do Donoso, não é muito da doutrina católica, tal, assim, né? É interessante pensar, eu falei, cara, eu vou tentar enxergar isso com a lente anarquista, assim, né? Do porquê, junto com o contexto da fala do Paulo a respeito do contexto histórico e tal, que faz muito sentido. Acho que eu juntei isso daí e uma resposta, talvez uma divagação, assim. O interessante é que no Deus do Estado, o Bakunin fala muito de uma negação do homem da sua natureza animalesca, né? Da sua natureza de animal. E é interessante isso, porque ele fala, olha, todo momento a gente está tentando afastar isso. E ele fala, a questão é, a gente afasta, mas a gente não consegue afastar tanto assim.
né? Por quê? Porque tem momentos de... E aí ele fala, e lógico que ele vai para as massas trabalhadoras, que quanto mais opressão, mais repressão essas massas sofrem, mais elas são jogadas nessas condições animalescas, sem dignidade, e, portanto, mais despertam esses instintos animais que estão no homem. E aí, o que isso gera em última instância? Ruptura, causa, evolução. Né? Essas massas trabalhadoras indo para a luta, para a guerra. E pensando agora no contexto que o Paulo disse, daquela época, do Donoso escrevendo, junto com o Schmidt, o que eles estão vendo no horizonte lá? Mas mais especificamente do Schmidt, né? Europa arrasada, pós-Primeira Guerra, Rússia, vida na União Soviética, e aí o pessoal, eles pensando, talvez pensando assim, analisando agora, pô, tá tudo arrasado aqui. O pessoal tá passando um aperto danado, passou um aperto danado. A gente viu uma guerra totalmente catastrófica e desumana. Esses instintos animais estão despertando. Se alguém jogar essa faísca nesse fogo, né, nessa fogueira, vai ficar complicado pra gente. Então, como que a gente responde a isso? Aí respondendo com a violência e aí ela fala, se Deus não, aquela frase que tem, né? Se Deus não tivesse se transformado em homem, o humano seria um réptil. Aí talvez eles estivessem pensando, acho que agora a gente tem que pisar mesmo, tem que transformar esses humanos em répteis pra gente pisar mesmo. Então vem a violência, vem a ditadura. Né? Mas não sei, foi só uma análise, assim, com as informações que eu reuni aqui. E é interessante pensar, talvez de fato não represente a doutrina católica, assim, né, Victor? Mas precisou-se, né, com o intuito de preservá-lo, né, o catolicismo. Enfim, é isso. Desculpa se não faz sentido nenhum, mas é que fui tentar ligar os pontos com a visão anarquista, assim, né, costurar isso tudo. Faz, Gabriel, faz sentido, sim. Tá, eu gostei. Bom demais, cara. Gostei. Esse ponto aí é bom demais. E o Felipe, tá vivo? Eu até não falou tinha... mais nada? Ô, Eu Felipe, separei... manda aí. Eu ia até comentar se... deixar as intervenções, né? Mas para a gente ler o final, né? A parte final, só que aí eu fui voltando, eu fui lá para a página 128, aí ficaria, tipo, duas páginas, se vocês não se importarem. Acho que só para a gente ler, então, como que o Schmidt termina o texto, né? E aí vocês vão pensando aí nas próximas intervenções e tal, né? Mas como a gente já está encaminhando para o final, acho que seria legal só a gente ver como que o Schmidt fecha. Não sei. Manda ver aí. Pode ser? Lembrando que é sábado, o povo quer tomar uma cerveja, comer uma feijoada, né? Mas é rapidinho. Doutora Isabela não vai ter audiência hoje, né, doutora Isabela? Pode ficar... Porque, em alguma medida, dialoga com tudo. Certamente dialoga com tudo isso, né? Mas já pega na esteira, uma das últimas palavras que o Gabriel disse foi ditadura, então começa com isso. Né? A ditadura é o oposto da discussão. Aí ele vem, né? É inerente ao decisionismo do tipo do espírito, de espírito de Donoso Cortés, sempre admitir o caso extremo, sempre esperar o juízo final. Por isso que ele despreza os liberais, enquanto respeita o socialismo ateu anárquico como seu inimigo mortal e lhe dá uma grandeza diabólica. Em Proudhon, ele acreditava estar vendo um demônio. O próprio Proudhon riu muito disso, e lembrando a Inquisição ao dizer que já se sentia na fogueira, respondeu a Donoso, acenda o fogo. O satanismo dessa época não era um paradoxo passageiro, mas um princípio intelectual forte. Sua expressão literária é a sublevação do trono de Satã, do pai adotivo daqueles que, em sua cólera negra, do paraíso terrestre, expulsaram Deus, o Pai. E do fraticida Caim, enquanto Abel é o burguês, esquentando a barriga em sua lareira patriarcal. Aí ele cita uma passagem do Baudelaire. Raça de Caim, sobe aos céus e jogue Deus sobre a terra. Mas essa posição não se manteve, porque ele continha, em princípio, só uma troca dos papéis de Deus e do demônio. Mesmo Proudhon, em comparação com os anarquistas posteriores, foi só um pequeno burguês moralista agarrado à autoridade do pai de família e ao princípio da família monogâmica. Só Bakunin chega a dar à luta contra a teologia toda a consequência de um naturalismo absoluto. Mesmo assim, ele quer espalhar o Satã,
e considera isso, ao contrário de Marx, que desprezava qualquer tipo de religião, como a única revolução verdadeira. Mas sua importância intelectual está em sua ideia de uma vida que, em função de seu caráter correto, natural, cria as formas corretas a partir de si mesmo. Para ele, portanto, não existe nada de negativo ou mal, como na doutrina teológica de Deus e do pecado, que rotula o homem de malvado a fim de ter um pretexto para a ânsia humana de domínio e de poder. Todas as avaliações morais levam à teologia e a uma autoridade que nega artificialmente um ter que ser estranho, vindo de fora, da verdade da beleza naturais e imanentes da vida humana, e cuja fonte é a avidez e a ânsia de dominação, cujo resultado é a corrupção geral, tanto daqueles que exercem o poder, como daqueles sobre os quais ele é exercido. Quando hoje os anarquistas veem a condição do pecado na família baseada na força patriarcal e na monogamia, e pregam a volta ao matriarcado, suposta contradição original paradisíaca, então eles demonstram uma consciência bem maior das implicações profundas dessa ideia que o demonstrado pelo riso de Proudhon. Essas últimas consequências, como a dissolução da família baseada na força patriarcal, estão sempre na mira de Donoso, porque ele vê que com o teológico desaparece o moral, e com o moral a ideia política. Toda decisão moral e política é paralisada num aquém paradisíaco de vida natural e imediata e de uma carnalidade sem problemas. Por que eu estou destacando essa passagem antes dessa que vem na sequência, que é o último parágrafo por excelência, né? Porque para a gente ver, bom, ele está terminando com uma discussão com o anarquismo. Acho que isso é um bom indicativo para a gente, né? Do que o Schmitt tem na mira mesmo, né? Mas vamos lá. Hoje, nada é mais moderno do que a luta contra tudo que é político. Magnatas americanos, técnicos industriais, socialistas, marxistas e revolucionários anarco-sindicalistas juntam-se ao exigir a eliminação da dominação não objetiva da política sobre a objetividade da vida econômica. Então, olha o que ele já está vendo em 22. Não deverão mais existir problemas políticos, só tarefas técnicos organizacionais e econômico-sociológicas. A espécie de pensamento técnico-econômico, hoje dominante, pode até nem aceitar mais uma ideia política. O Estado moderno parece realmente ter se transformado naquilo que Max Weber previu, uma grande empresa. Uma ideia política geralmente só é assimilada quando o círculo de pessoas que tem algum interesse plausível nela consegue provar que pode usá-la em vantagem própria. O político desaparece no econômico ou no técnico organizacional. E, por outro lado, se desfaz no eterno discurso das generalidades histórico-filosóficas e culturais, que, com caracterizações estéticas, degustam uma época como clássica, romântica ou barroca. Em ambos, a essência da ideia política, a decisão moral exigente, é desviada. Porém, o significado atual daqueles filósofos de Estado contra-revolucionários está na consequência com que se decide. Eles valorizam tanto o momento da decisão e, finalmente, a ideia de legitimidade da qual eles partiram é suprimida. Assim que Donoso Cortés percebeu que a era da monarquia terminara porque não havia mais reis e ninguém teria coragem de ser rei, a revelia da vontade do povo, ele declarou o fim do seu decisionismo, isto é, exigiu uma ditadura política. Nas afirmações aqui citadas de Merkel, já havia uma redução do Estado ao momento da decisão, consequentemente uma decisão absoluta pura, não pensada, não discutida e não justificada, portanto criada do nada. Mas isso é essencialmente ditadura, não legitimidade. Donoso estava convencido de que o momento da última batalha chegara. Perante o mal radical, só existe uma única ditadura. E a ideia legitimista da sucessão passa a ser, num instante como esse, uma simples teimosia inócua. Assim, as oposições entre autoridade e anarquia poderiam se entrecruzar com uma firmeza absoluta, formando a clara antítese acima mencionada. Quando Demeter diz que todo governo é necessariamente absoluto, então um anarquista diz o mesmo, literalmente. Só que ele chega à conclusão prática, com a ajuda de seu axioma da pessoa boa e do governo corrupto, de que todo governo deve ser combatido justamente porque todo governo é uma ditadura. Para o anarquista, toda a intenção de uma decisão deve ser má, porque o certo se produz por si mesmo, quando não se perturba a imanência da vida com tais intenções. Naturalmente, essa antítese radical força-o a decidir-se contra a decisão. E no maior anarquista do século XIX, Bakunin, ocorre o raro paradoxo de ter se tornado, teoricamente, o teólogo do antiteológico e, na prática, o ditador de uma antiditadura.
É curioso, né? Porque o Donoso tem um texto, eu não vou lembrar agora se é Elogio de Roma. É um texto de 30 de novembro de 1848. Então, está na antessala do discurso da ditadura, né? E lá pelas tantas, é bem curtinho, assim, o discurso, né? Ele vai dizer assim, entre essa desgraça que está aí, e por desgraça que está aí, leia-se todas as revoltas e revoluções que estavam ocorrendo, ele vai dizer, bem, só há uma alternativa de duas, ou reação ou morte. Né? Aí depois, um pouco mais de um mês depois, vem o discurso de janeiro de 1949, né, que é o famoso discurso sobre a ditadura, né, que aí já não tem mais, digamos assim, já não há mais qualquer chance. A decisão agora é entre ditadura ou ditadura, e aí ele vai escolher que para ele é a melhor. Né? Bom, mas... A ditadura do sabre. Para quem não lembra do nosso corte, aí não a do punhal, a que vem de baixo, ovo, a do sabre, arejada, né? Ordem. Vem de lugares mais nobres e altos, tal. mais nobres e tal. Que nem todo mundo acho que leu Donoso aqui no grupo, então é só para não ficar. E aí tem um ponto, né, Felipe, que volta. Quando a gente começou a conversar, esse final do texto é bem interessante, né? Que ele posiciona o Donoso mesmo como ó, é por aqui. Né? Tipo, se a gente no grau de intensidade máximo do conflito, na batalha final sangrenta, é aquela coisa que ele vai dizer que o Donoso é sempre recuperado nos momentos críticos. Porque os diagnósticos dele foram, para ter uma ideia, quando a gente vai lá para os textos, Paulo, da interpretação europeia, o Schmitt vai dizer, né? E o próprio texto, os textos do Donoso, né? Ele já via a Rússia. Ele falou, o problema não está aqui no centro da Europa. A Rússia vai ser o problema. Ele já apontava. Então, por isso que o Taub chama de Donoso de apocalíptico da contra-revolução, né? Porque os diagnósticos de tempo dele eram assombrosamente certeiros, assim. Tem até o Santiago Galindo Herrero, né? Vai dizer que quando o Donoso trovejava, você podia esperar que o caos ia aparecer. Né? Tipo, o Donoso trovejar é quando ele subia na tribuna para fazer os diagnósticos. Esse que o Felipe falou do discurso da ditadura e tal, né? Então, é bem... E aí, Gabriel, fica essa... veja lá, Bakunin é o anarquismo russo. Né? No catolicismo romano vai aparecer o Dostoiévski, né? O sentimento anti-romano vem pela literatura russa. Aquela coisa que ele comenta lá, o grande inquisidor, né? O Dostoiévski colocando assim, bom, a igreja fez um pacto com o demônio. Né? Tipo, ela está condenando Cristo quando ele volta, porque agora ela está na mão do demônio. Essas coisas que ele está vendo. Assim, ó, e aqui me parece que ele está na pista do Donoso ainda. A Rússia é um problema. Na minha leitura, só vai mudar lá nos anos 60, quando ele começa a ver a China. O que está acontecendo com o Mao Tse Tung já é algo diferente, já. Mas é lá nos anos 60. Aqui ele está vendo, ele está acompanhando o Donoso, que a Revolução Russa já teve em 17, Weimar tem um monte de ligação, né? Tem as disputas lá, debate Rosa Luxemburgo com Lenin e tal, mas tem um monte de ligação. Né? Tentou se declarar uma república socialista na época de Weimar, né? Ele está vendo tudo isso aí. E aí, seguindo mesmo o Donoso, me parece que aqui a gente paga até um preço, né? Eu tomei um puxão de orelha lá na banca do professor Oswaldo. O professor Oswaldo, o Felipe, acho que também na banca dele agora, né? O Felipe até respondeu, porque professor, a gente lê muito o Schmitt Calente do Donoso e tal, né? Mas acho que é o caminho mesmo, assim, de percepção aqui. Aí parece que teria que ver como que isso depois se desdobra, né? Mas, por exemplo, o ponto aqui é destacar como que é o anarquismo o alvo, né? Digamos, esse potencial de desintegração mesmo, né? Que é tudo que ele está se movendo contra. Né? E o ponto lá que eu defendi lá no argumento, né, na pesquisa, assim, aquela polêmica, quando a gente vai por aqui, a polêmica do defensor ou não da República de Weimar, ela se enfraquece, porque o que ele está querendo defender é a forma do Estado. O Estado tem que existir. A ordem, como o Vitor falou, a ordem tem que existir uma ordem, né, tem que existir um ponto de autoridade. Ser republicano, é claro que ele está apontando aqui, é ditadura, meu irmão. Que vai garantir isso é a ditadura. Mas o ponto não pode deixar de derrubar o Estado. E quem tem o discurso de derrubada completa do Estado sem fase de transição é o anarquismo. Né? Não é... Os liberais... Falar que o liberalismo é o inimigo não dá. Porque o liberalismo é simplesmente aquilo que é o Estado hoje, ele é fraco.
Ele não vai conseguir barrar esse discurso, como ele está vendo ali. Pelo menos desde quando o Donoso viu, né? Desde 1848. Pessoal, isso aqui não... Esse negócio de ficar falando aí, discutindo... Você vai discutir se os caras vão poder matar você? Não tem sentido, né? Tipo, é um pouco isso. Vai lá, Vitor, você tinha levantado aí o... Não, só um breve comentário. Talvez até essa coisa da defesa da ordem explique como porque, não sei quem sou eu para conseguir explicar isso, mas porque que ele é crítico ao nazismo enquanto ele é um movimento, ele adere quando chega no governo. Tem muito oportunismo nisso, né? É uma das teses, né, do oportunismo, mas acho que tem essa coisa, né? Tipo, quem vai segurar a ordem aqui, né? Já que eles chegaram, a ordem, vão ser eles, eu tô com eles, assim, não sei, pelo menos eu vejo por essa chave, né? Não sei se... É bem por aí. O Felipe pode comentar esse trecho aí, que é parte da pesquisa dele, do movimento, do Estado. Vai lá, Felipe, esse é um ponto Eu interessante. tenho uma carta, eu me deparei com ela, você veja, e assim, só comentando um pouco, a gente meio que fugindo um pouco a coisa, né? Uma semana antes, menos de uma semana antes de eu defender minha dissertação, eu encontro uma carta falando sobre o conceito que eu tinha estudado, que eu não conhecia essa carta. Falei, putz, né, cara, pode vir coisa aí que vai, né, vai me prejudicar. Mas não, nem tanto, assim, mas o Schmidt comentando. Só uma coisa, Felipe, ainda bem que morreu, porque eu tinha um professor na pós que estudava Habermas. Uma semana antes dele defender o doutorado, o Habermas publicou um livro. E aí ele falou, puta, tive que importar isso quando eu estava na UEL. Importar para ver que vai que o homem escreve assim, ó, na primeira linha. Eu não concordo com mais nada do que eu escrevi. Lá ele não dá mais aulas, Paulo, na pós. Era o professor Giovanni Schiavon. Não sei se ele deu aula para você na especialização. Giovanni é do departamento de Direito, né? E ele estava terminando o doutorado na Federal de Santa Catarina. O Harvard publicou um livro uma semana, acho que 2 antes dele defender. Se o homem escreveu uma linha assim, ó, não concordo com nada, acabou minha tese. Mas era outra coisa, o Harvard estava escrevendo, polemizando lá com outra coisa, nem era próximo que ele estava pesquisando. Desculpe, Felipe, mas esse aí só para dar risada. Ele foi defrontado com uma questão, né, de um autor francês, e aí ele responde, né? E aí essa carta que eu tive acesso. Aí ele vai dizer assim, olha, bom, aí ele narra um encontro que ele teve com Mussolini, que é a parte que eu queria destacar aqui da carta, né? Ele vai dizer, olha, tive um longo encontro com essa figura maravilhosa, e ele faz um baita de um elogio ao Mussolini, né? Isso em 36, ele vai dizer que ocorreu, né? Em abril de 36. E disse que o Mussolini virou para ele. Bom, vou dizer toda a história. Disse que Mussolini virou para ele e disse o seguinte: olha, o Estado é eterno, o partido é efêmero. Aí, logo na sequência, isso eu não comentei na minha banca, né? Mas ele vai dizer assim: eu sou um hegeliano. O Mussolini disse para o Schmitt. Aí o Schmitt, mas o Lenin também era. Mas onde está o espírito hoje? Em Roma, em Moscou, em Berlim? Aí diz que o Mussolini virou para ele, diz o Schmitt, com um sorriso encantador, ele me disse, te devolvo a questão. Aí o Schmitt, então preciso dizer que o espírito está em Roma. Ele vai fazer um elogio do fascismo e tal. E aí, no finalzinho dessa carta, o Schmitt vai dizer, bom, o motivo da fala do Mussolini para mim era justamente eu dar um alerta ao Hitler sobre os perigos, né, de você linkar as duas coisas, entre Estado e partido, né, coisa que o Schmitt de fato não vai concordar. Estado é uma coisa, o movimento, o partido é outra, deveria ser dividido, né, e que os nazistas queriam tratar como que fosse a mesma coisa, né. E aí ele vai dizer, olha, eu fiz, né, ele passou essa mensagem adiante, eu acho que não diretamente para o Hitler, né, mas para alguém, não sei o quê, e é curioso, né, porque logo em 36 que ele vai começar a ser... na hora que eu li, eu associei. 36 é o momento justamente que ele começa a ser perseguido e tal. Tem alguns comentadores que dizem que envolvia até risco de morte. Né? E ele disse, olha, eu fiz isso e fui duramente, isso teve um preço muito alto. Né? Mas é curioso, né? Aí o Jacob Taubes comentando essa ocorrência, ele vai dizer, bem, a mensagem do Mussolini para o Schmitt era no sentido de dizer, bem, salve o Estado do partido, mas salvar o Estado das potências caóticas do partido, de desintegrar mesmo aquilo que é o ponto no limite, que é a afirmação do Estado. E aí, é claro, eu não sei como que isso vai desdobrar depois dos anos 50, que o Schmitt meio que já está vendo o degringolar da coisa, né? Que aí é o fim da linha, assim, para o Estado, né? Mas nesse travou um pouquinho, Caio. momento, como você fala, ele caracteriza, e é o preço que ele também paga lá em 36, os nazistas como um partido anticonstitucional.
Ele caracteriza os comunistas e os nazistas da mesma forma. São partidos anticonstitucionais. Significa, dentro dessa lógica que a gente discutiu aqui, talvez não seja arbitrário a gente pensar que eles não são capazes de constituir nada. Não vão pôr uma outra ordem no lugar, eles vão destroçar o que existe. Né? Tipo, e aí, por isso que é curioso, é que faz todo sentido, ele defende o Estado. Né? A forma do Estado tem que existir. Se tem aceleracionismo que quer destruir, é por parte de lá, não por parte dele. Né? Sim, o ponto certeza, dele... com certeza, com certeza. Se você for ler assim, o Alfred Rosenberg, o pensamento nazista, e comparar com o pensamento fascista, o pensamento nazista é muito menos estatista, né? O Estado, ele é no máximo instrumento do Volk, né? Da raça, do povo. Então, não é muito schmittiano, é bem pouco schmittiano. O fascismo italiano me parece muito mais próximo da visão mais estatista do Schmitt do que o nazismo, né? Que o central não é o Estado, né? É o Volk, a raça, o povo, né? E o partido que representa isso, né? E aí, muito pessoal? Que deu, né? Deu, né? Aí agora, só dar um informezinho rápido. Então, deixa eu só parar a gravação aqui. Como é que eu me perdi aqui?